A gente ouve muito falar sobre o tribunal do júri, certo? Mas e o que acontece antes de um caso de homicídio chegar lá? Pois é, existe uma fase inteira, cheia de etapas e decisões cruciais, que funciona como um verdadeiro filtro. E é exatamente esse caminho que a gente vai desvendar agora. Para entender bem, vamos imaginar uma situação. Uma pessoa, que vamos chamar de Alex, é formalmente acusada de um crime muito grave. A partir desse momento, começa uma jornada judicial super complexa. E o primeiro passo dessa jornada é o que vai definir basicamente todo o futuro do caso. Então vamos lá. Primeiro ponto que é essencial. No Brasil, o Tribunal do Júri é específico para julgar crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando existe a intenção de matar. Mas olha que interessante, mesmo nesses casos, o acusado não vai direto para o banco dos réus não. Antes de tudo, tem essa fase preliminar que pode mudar completamente o rumo das coisas. O grande objetivo dessa primeira fase é exatamente esse, ser um filtro. Pensa bem, o sistema precisa ter certeza de que uma acusação tem base, que ela é forte o suficiente para justificar um julgamento popular. Afinal, levar alguém a júri é um processo de uma responsabilidade social gigantesca. Ok, então vamos entrar de cabeça nesse primeiro obstáculo. A primeira etapa formal no caso do nosso personagem, o Alex, se chama instrução preliminar. É bem aqui que a acusação e a defesa começam a, de fato, colocar as cartas na mesa. Essa fase tem uma linha do tempo bem clara, viu? Tudo começa com a denúncia do Ministério Público. Logo depois, a defesa responde. Aí vem o momento-chave, a audiência de instrução para ouvir testemunhas, analisar as provas e, no final, o juiz precisa tomar uma das decisões mais importantes de todo o processo. E olha, o procedimento aqui é super rígido. Cada lado pode chamar até 8 testemunhas. Mas a ordem é sagrada. A acusação sempre fala primeiro, sempre apresenta o seu caso antes. Isso é fundamental para garantir o que se chama de ampla defesa. Pensa bem, permite que o acusado conheça todos os argumentos contra ele antes de precisar se defender. Faz todo sentido, né? Bom, depois de ouvir todo mundo e analisar todas as provas, o juiz chega numa verdadeira encruzilhada. Ele tem 4 decisões possíveis na mão, e cada uma delas leva o caso para um destino completamente diferente. A primeira decisão é a pronúncia. E aqui, muita atenção, isso não é de jeito nenhum uma condenação, tá? Significa apenas que o juiz olhou tudo e concluiu que sim, há provas de que o crime aconteceu e há indícios de que o acusado pode ser o autor. É basicamente o sinal verde para o caso avançar e ser de fato julgado pelo júri. A segunda opção é a impronúncia. Aqui é o contrário. O juiz acha que as provas são muito fracas. Não tem um mínimo para seguir adiante. Então, o processo é arquivado. Mas detalhe importante, não é uma absolvição definitiva. Se no futuro aparecerem provas novas e fortes, o caso pode ser reaberto. A terceira possibilidade é a melhor de todas para o acusado, a absolvição sumária. Isso acontece quando a inocência fica cristalina já nessa fase inicial. Fica provado que o crime nem existiu, ou que não foi o réu que cometeu, ou que ele agiu em legítima defesa, por exemplo. Nesse cenário, o caso acaba ali, encerrado para sempre. E, finalmente, a quarta e última possibilidade, a desclassificação. Aqui o juiz até entende que um crime aconteceu, mas que não foi um crime intencional contra a vida. Um exemplo clássico seria uma lesão corporal que infelizmente levou à morte, mas sem que houvesse a intenção de matar. O que acontece? O caso sai da competência do júri e vai ser julgado por um juiz de uma vara criminal comum. Para ficar bem claro, essa tabela resume tudo. Na pronúncia, bastam indícios suficientes e o caso vai a júri. Na impronúncia, a falta de indícios arquiva o caso, mas ele pode reabrir. A absolvição exige certeza da inocência e encerra o processo de vez. E, por fim, a desclassificação, que muda a natureza do crime e, consequentemente, o tribunal que vai julgar. Mas calma, a decisão do juiz nessa fase não é necessariamente o fim da linha. Longe disso, tanto a acusação quanto a defesa podem recorrer. A batalha jurídica, na verdade, pode continuar em outra instância. E o tipo de recurso vai depender da decisão. Se o juiz decidiu pela pronúncia, mandando o réu a júri, a defesa tem um tipo de recurso específico para contestar. Agora, se o juiz decidiu pela absolvição, aí é a vez da acusação poder apelar para tentar reverter. O ponto central é que o sistema sempre prevê formas de contestar o resultado. Tá, mas depois de ver tudo isso, fica a pergunta: por que existe todo esse procedimento complexo antes do júri? Qual é a importância fundamental disso tudo para a justiça? A resposta está toda aqui. Isso não é só burocracia, de jeito nenhum. É uma garantia.
É a forma que o nosso sistema encontrou para ter certeza de que o julgamento popular, que é um ato de poder imenso, seja usado com sabedoria e justiça, nunca de maneira apressada ou leviana. E tem um lado humano que a gente não pode esquecer. Esse filtro protege a pessoa de um desgaste gigantesco, emocional, financeiro, social, de passar por todo o calvário de um julgamento sem que existam provas e fundamentos mínimos para isso. É uma proteção essencial. Então, fica aqui uma reflexão final. Como é que esse sistema de duas fases consegue equilibrar a proteção dos direitos de uma pessoa acusada com a necessidade de justiça que a sociedade tem? É um balanço extremamente delicado. E essa primeira fase é, sem dúvida, a peça central que tenta manter essa balança sempre equilibrada.